Volvo, pela segurança de todos. Gente, vamos girar o assunto aqui, porque enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro foi surpreendido durante a live de ontem, quinta-feira, com a informação de que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, concedeu 5 dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, explique os motivos por não ter analisado os pedidos de impeachment contra Bolsonaro protocolados na Câmara. Paulinha, o presidente tomou um susto? Então, a gente teve 2 momentos, né? Então, esse primeiro momento em que ele lê a notícia, ele lê essa informação e aí ele dá uma primeira declaração. Então, vamos conferir o que é que diz o Bolsonaro logo no começo dessa live de quinta-feira a respeito dessa decisão da Carmen Lúcia. Vamos conferir. A notícia chegou agora para mim. Eu estou custando a crer que seja verdadeira. Por Deus que está no céu. Carmen Lúcia dá 5 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro. Realmente, eu acho que alguma coisa de errado, né, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Então, vamos ver qual é esse processo de informação, está na mídia agora, qual é o encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso, se vão abrir processo ou não. E a gente vai se encontrar, não na live, né, mas com toda certeza no outro lugar brevemente, para discutir esse assunto aí. Eu não quero aqui me antecipar, falar o que eu acho sobre isso aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecendo no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo, ok? Mas vamos lá. Vamos bater um papo aqui, Pedro? Claro. Pode voltar, ó. Então, aí esse momento foi isso. Chegou aqui a notícia, olha, eu tô lendo, vamos ver o que é, se é verdade, se não é, mas já me adianto, só Deus pra me tirar, tal. E aí, lá no final da live, bem no finalzinho da live, o Bolsonaro pede pra uma pessoa checar, tipo, dá uma olhada aí na internet pra ver se a notícia da Carmen Lúcia já saiu, se é isso mesmo. Então, a gente tem essas imagens. E aí, no final, quando ele se despede, ele já tá aí no efeito rebote da confirmação de que sim, a Carmen Lúcia, de fato, tinha aí concedido esses 5 dias para o Arthur Lira explicar os motivos de não ter se analisado esse pedido de impeachment. Então, vamos conferir. Tá bem no finalzinho da live. Quem tá em imagens vai agora ter um privilégio, porque vai poder ver as expressões, né? Eu vou tentar descrever aqui para vocês. Então, vamos soltar. Olha lá, ele está pedindo a confirmação. E nós fizemos ano passado, o Pronamp, por exemplo. Checa a notícia na internet, ele está pedindo para alguém checar, né? E aí a pessoa checa, entrega para ele o celular com a notícia confirmada. Ele lê a notícia, faz uma cara assim de espanto, né? Levanta a sobrancelha, tipo, não sei. Continua lendo. E, encerrando, quero ler mais uma vez uma notícia aqui muito importante. Está aqui no antagonista, né? A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, deu um prazo de 5 dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, explique a não abertura dos processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. Fique tranquilo que eu vou dormir tranquilíssimo essa noite. E vamos ver o desenrolar dessa notícia aqui do nosso Supremo Tribunal Federal. Tranquilíssimo. Foi assim que ele fechou a live. Lembrando que tem mais de 100 pedidos de impeachment já protocolados contra o Bolsonaro. Quantos? Mais de 100 pedidos. Tá tranquilo. 80 foram do Ciro. Todos. Uns 20 do Freixo. 80 do Ciro. Mas de acordo com a Constituição, a decisão sobre a abertura ou não de um processo de impeachment cabe ao presidente da Câmara, que não possui prazo para tomar essa decisão. Que poder, hein, Paulinha? Não. Que poder que esse Arthur Lira tem. A Carmen Lúcia quer que ele protocole. Que poder. Agora, ó, nessa live, o Bolsonaro, votos, né? Ele também comentou a decisão por maioria do Supremo Tribunal Federal que anulou as condenações
do ex-presidente Lula. Ele comparou ali números do governo dele com o governo petista, trouxe informações ali através do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que estava ao lado dele. E aí ele disse o seguinte a respeito de Lula. Vamos conferir. A notícia chegou agora para mim. Eu estou custando a crer que seja verdadeira. Por Deus que está no céu. Carmen Lúcia dá 5 dias... Não é esse, tá? Esse é o primeiro. É uma segunda sonora, eu não sei se vocês estão com essa sonora aí. Não tem. Então eu vou trazer a principal informação, a preocupação ali do Bolsonaro é que se o Lula, caso o Lula fosse eleito, ele escolheria, por exemplo, mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, e ele né? fez uma comparação. Ele vai escolher esses Lula. 2 ministros, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro Provável já de candidato. 2023. Exatamente. Então ele fala assim, ele comparou o governo dele, como Ele eu falou, disse aqui. compare os meus ministros aos ministros do Lula. E também, e olha veja o quem tipo que ele de pode pessoa que colocar. pode voltar. E nessa eleição, enfim, vamos ver como ser. O Lula vai ter essa oportunidade também, depois mais 2 ministros no Supremo. Então trouxe aí uma ponderação a respeito de, olha o que pode acontecer se o Lula ganhar aí na eleição. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, o Lula só existe hoje por causa do Bolsonaro? Sem dúvida, o Bolsonaro no poder fortalece o Lula, porque são tantos absurdos, é um discurso tão exagerado, tão cheio de histeria, que o Lula e a memória dos anos Lula para muita gente passa a ser fortalecida, também pelo momento de crise que a gente vive. Agora, sabe que eu acredito no Bolsonaro quando ele diz que vai dormir tranquilo. Eu não estou vendo neste momento grandes chances de impeachment, não. Mesmo que a Carmen Lúcia force, obrigue o Arthur Lira a explicar ou até pautar, não tem voto na Câmara, gente. Os partidos do Centrão estão todos juntos do Bolsonaro. O que pode chacoalhar essa relação, aí sim, possivelmente, é a questão que está sendo um pouco negligenciada do orçamento para 2021. A gente está em abril, mas o orçamento para 2021 ainda é uma incógnita e estão debatendo as emendas parlamentares que podem ou não figurar no orçamento e podem ou não violar o teto de gastos. O Paulo Guedes tentou dar uma saída meio sabonete aí, parece, estava se falando numa PEC que ia tirar as emendas do orçamento, mas botar elas como gastos extraordinários da pandemia depois. Não sei que saladão vai ser feito para tentar contemplar essas duas coisas. Parlamento, que está querendo mais emendas, e teto de gastos, agenda Paulo Guedes, que diz, não, tem que manter isso aqui, não dá para furar o teto, a nossa credibilidade vai para o buraco se a gente fizer isso. Se o Bolsonaro escolher fortalecer o lado mais fiscal, mais liberal ali do Paulo Guedes e tudo, que seria a proposta pura, daí possivelmente o Congresso vai ter problema com ele e o impeachment passa a se tornar algo mais viável. Agora, se o Bolsonaro ou favorecer o Congresso e tirar o Paulo Guedes, ou até, como parece que pode acontecer também, o Paulo Guedes dá a sua curvada ali para manter o empreguinho, faça essa saída para inglês ver aí, botar os gastos do Congresso numa PEC, alguma coisa assim, daí o Bolsonaro continua numa situação que até agora, no Congresso, é bastante tranquila. Portanto, eu não vejo impeachment. Sabe o que eu queria perguntar para vocês? Não sei se vocês têm essa informação, mas me chama muito a atenção a postura do Supremo Tribunal Federal, né? Acho que o Zé vai concordar comigo. Se a gente for analisar, obrigando o Senado a fazer uma CPI contra o governo, isso aí, obrigando a Câmara a analisar os pedidos de impeachment, ou seja, tem uma frente do Supremo que isso está nítido, não sou eu que estou dizendo, é só a gente enxergar os fatos. O Supremo quer tirar o Bolsonaro de qualquer jeito, então tá avançando na linha. Há precedentes anteriores, por exemplo, na época da Dilma, do impeachment da Dilma, de um ministro do Supremo Tribunal Federal obrigar um presidente da Câmara a fazer essa análise? Eu não me lembro disso. Existiu isso, Zé? Não. Olha, primeiro, o Supremo ele só age se for provocado. O presidente Bolsonaro pode sim dormir tranquilo. Veja bem, eu sei que hoje o clima está muito quente, e de um lado e de outro, o que eu vou dizer aqui não é a defesa da Carmen Lúcia, mas defesa da ordem natural das coisas. Ela recebeu uma representação contra o presidente da Câmara que não despacha. E aí o que faz o juiz e o ministro do Supremo? Pede a posição do Ministério Público e pede a posição do presidente da Câmara, e foi isso que ela fez. Mandou ao Ministério Público, e aí, eu recebi isso aqui, o que você acha? Ministério Público, olha, eu recebi isso aqui contra você, o direito de defesa do presidente da Câmara. E ela dá 5 dias de prazo. Se ele não mandar nada, ela vai entender que ele não tem nada para explicar. Então a ministra Carmen Lúcia só pediu
para que o presidente da Câmara explique sobre aquela representação que está na mesa dela. Não foi uma decisão, é apenas um pedido de explicação, e isso é praxe. Todo juiz, todo ministro, ao receber uma representação, pede esclarecimento de um lado e de outro. Por outro lado, Paulo, eu não acho que a Constituição deu esses poderes aos presidentes da Câmara e do Senado Federal para reter processos. O que acontece? O presidente fala como se abrir um processo de impeachment, ou despachasse, fosse contra ele. Nem sempre, porque, veja bem, o presidente da Câmara está articulando ali poderes que ele não tem de não despachar. Porque se ele despachar sim ou não, o grupo que não concorda vai levar o assunto para o plenário. E o plenário é o maior poder do Congresso Nacional. Mas sem pedidos, Zé. Ele tem que despachar 100 pedidos de impeachment. Sabe uma dúvida, Adriles? Por inépcia, inépcia. Então, mas aí, Zé, se a gente for analisar essa inépcia, enfim, esses despachos, Paulo, e os inúmeros pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, o presidente do Senado também não precisa avaliar? Ele precisa. Eu não acho que a Constituição deu poderes, por isso que eu falei, do presidente da Câmara e Senado para segurar. O poder maior é o plenário. Ele tem que chegar e ir despachando. O que eles estão fazendo? Não é protegendo, isso não é proteção ao presidente. Pelo contrário, ele está segurando para, no momento em que ele achar bom, ele jogar. Isso é que é errado. Chegou, despacha por inépcia, porque não apresentou documentos de identificação. Perfeito. E se alguém leva agora ao plenário, não há no horizonte a menor possibilidade. Não tem votos na Câmara, não tem votos no Senado, não há apoio da opinião pública e não há crime cometido. Então, se ele despacha agora, ele perde esse poder. Então, o presidente está entendendo errado. O poder é segurar para abrir no momento que ele considerar propício, ou seja, diante de uma articulação. Exatamente. Por falar nisso, Vini e depois Adriles. Só uma informação, Paulo, rapidamente, porque a gente falou aí sobre STF e impeachment. O ministro Nunes Marques ontem rejeitou aquela ação do senador Jorge Cajuru para que fosse obrigado ele obrigasse o presidente da casa, o Rodrigo Pacheco, a analisar a matéria sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. Bem lembrado. Esse pedido. Adriles, seu comentário. Não, a questão que se coloca é, pegando carona no que o Vini está falando, o Nunes Marques ontem falou explicitamente no seu pedido lá que o Cajuru fez de impeachment do Alexandre de Moraes, que não cabe ao plenário do Supremo fazer esse tipo de análise. Então a pergunta que eu deixo é, por que caberia então ao plenário do Supremo impor CPI de Covid, impor pedido de impeachment, de despachar ou não pedidos de impeachment para o presidente da casa? O que eu percebo é uma sanha persecutória de um Congresso que fica à mercê da popularidade ou não do presidente Bolsonaro, em conluio, em comando do Supremo Tribunal Federal, que quer demonizar a presidência e quer tirar o presidente de qualquer forma, ou cavucando algum tipo de elemento nessa eventual CPI do Covid que possa dar ensejo a um processo de impeachment do Bolsonaro, ou então encampando um candidato corrupto, o maior bandido da cena política nacional, que é Lula, para tentar derrotá-lo. Eu acho que é uma ingerência, uma interferência direta no Supremo Tribunal Federal, na República Brasileira, que transforma a nossa República, a democracia, numa pseudo-democracia. A gente está com um golpe branco de 11 ministros do Supremo que estão comandando o país. E ditadura não é só, eventualmente, um ditador, milico na rua, dando porrada nas pessoas na rua, ou um golpe cerceando o poder do presidente. É quando um poder atropela e se sobrepõe ao outro. Esse é o caso do Supremo Tribunal Federal em relação ao Legislativo e ao Executivo. Se não, assim, para terminar, qual é exatamente o crime de responsabilidade que pode ser examinado pelo Congresso ou pelo Supremo em relação ao Bolsonaro? Ele infringiu alguma lei porque ele anda sem máscara numa padaria, porque ele nomeia subordinados que o Supremo tolhe esse tipo de possibilidade dele? Ou seja, todos os pedidos de impeachment do Bolsonaro são ineptos, não tem exatamente nenhum tipo de causalidade, não tem tipo de apoio popular. O Supremo tem atropelado poderes do presidente e do Legislativo. Os pedidos de impeachment dos ministros supremos são tolhidos exatamente por um tipo de conluio e chantagem informal de
senadores e deputados que têm o rabo preso com a justiça. Então a gente vê uma ditadura de uma suprema vergonha nacional que escolhe seus bandidos preferenciais para ser candidatos, tolhe poderes do presidente, tolhe poderes legislativos e empurra sua vontade aos outros dois poderes. Ou seja, é um golpe branco que a gente está vendo. Perfeito. Deixa eu me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade na manhã desta sexta-feira aqui no Morning Show. Zé, ótimo final de semana para você. Segunda-feira estaremos firmes e fortes aqui, juntos sempre. Perfeito. Só lembrando que a ministra Carmen Lúcia não decidiu nada. Ela pediu informações. É totalmente diferente. Depois ela poderá até decidir por obrigar a abrir. Mas, por enquanto, é um pedido de informações ao presidente da Câmara sobre os pedidos de impeachment. Perfeito. É isso. Muito obrigado. Até segunda-feira. Valeu, Zé. Bom final de semana para você.